Imagine um silêncio pesado, cortado apenas pelo sopro frio do vento que varre as planícies da Ásia Menor. Você está parado diante de um campo vasto, onde em breve centenas de milhares de homens mancharão a terra de vermelho. Não é mito, não é exagero. Mais de 300 mil soldados marcham para um destino inevitável e em poucas horas muitos deles se tornarão apenas poeira misturada ao sangue. Mas antes de chegarmos ao dia em que a terra tremeu sob o peso dos mortos, você precisa entender o que trouxe dois mundos a esse confronto. De um lado, Roma, uma república que, após vencer Cartago nas guerras púnicas, avançava como um colosso pragmático, disciplinado e voraz. Do outro, o Império Seleucida, herdeiro dos vastos territórios de Alexandre, o Grande. Um império oriental que ainda ostentava a glória de palácios dourados e exércitos gigantescos, mas que já dava sinais de desgaste. Você vê Antíoco III, chamado de o Grande, sonhando em restaurar o brilho perdido de Alexandre. Em sua mente, a Macedônia, a Grécia e a Ásia Menor deveriam novamente se curvar diante do poder oriental. Para isso, ele reúne um exército monstruoso. Falanges de sarissas que formam muralhas de lanças, cavalarias pesadas que parecem tempestades de aço e elefantes de guerra importados do Oriente, preparados para esmagar qualquer um que ousasse desafiá-lo. Roma, porém, não se impressiona com números. Você acompanha o Senado romano, calculista e frio, enviando um de seus generais mais respeitados, Lúcio Cornélio Cipião, o asiático, acompanhado de ninguém menos que Cipião africano, o herói que havia derrotado Aníbal em Zama. A mensagem era clara: Roma não temia nem o maior exército do Oriente. Enquanto os romanos se preparam com disciplina, o Império de Antíoco se revela uma colcha de retalhos. Você caminha pelas fileiras de soldados e percebe homens vindos da Pérsia, da Índia, da Síria, da Anatólia. Línguas diferentes, culturas diversas, interesses conflitantes. Parece mais um ajuntamento forçado do que um exército unido. A grandiosidade esconde uma fragilidade fatal: falta de coesão. O cenário está montado. É 190 a.C. e a cidade de Magnésia, no oeste da Ásia Menor, se tornará palco do que muitos chamariam de massacre. Você sente a tensão no ar, como se a própria terra pressentisse que será regada por rios de sangue. Antes do amanhecer da batalha, você imagina o acampamento de Antíoco, tendas de seda bordada, generais discutindo estratégias enquanto o próprio rei exala confiança. Seus conselheiros dizem que os números garantem a vitória. Como poderia Roma, com pouco mais de 30 ou 40 mil homens, resistir a um mar de 300 mil? A arrogância paira como um manto sobre o exército seleucida. Do outro lado, o acampamento romano é mais simples, mais frio. Legionários afiam seus gládios curtos, ajustam escudos, rezam em silêncio para deuses. Eles sabem que estão em desvantagem numérica absurda, mas carregam consigo algo que os seleucidas não possuem: disciplina, experiência e a certeza de que lutam por Roma. Você sente a diferença. Não há luxos, apenas propósito. O amanhecer chega. O campo se enche com o som ensurdecedor de passos, cavalos e elefantes. Antíoco forma sua linha. No centro, a falange macedônica, uma muralha viva de lanças intermináveis. Nas laterais, a cavalaria pesada pronta para esmagar os flancos inimigos. E na frente, 50 elefantes de guerra, montanhas vivas que avançam como se fossem máquinas de destruição. A visão é aterradora, mas Cipião conhece esses monstros. Roma já enfrentara elefantes em Cartago e aprendeu a vencê-los não com força bruta, mas com astúcia. Você vê arqueiros romanos preparando flechas incendiárias, esperando o momento certo para transformar as feras em armas contra os próprios aliados. As primeiras trombetas ecoam, a terra vibra com a marcha dos elefantes, o chão treme, o ar se enche de poeira. O plano de Antíoco é simples:
esmagar Roma logo no início, quebrar sua linha antes que ela tenha chance de reagir. Mas você percebe, quase em câmera lenta, a falha se formando. As flechas romanas riscam o céu e atingem os paquidermes. O cheiro de pelo queimado, o rugido de dor, o pânico. Os elefantes enlouquecem, giram, atropelam não os inimigos, mas as próprias fileiras seleucidas. O espetáculo intimidador se transforma em caos. É o primeiro golpe, mas não o último. A batalha ainda está apenas começando e você sente que a desvantagem numérica de Roma não será suficiente para parar o que está prestes a acontecer. O caos dos elefantes em fúria ainda ecoa quando a falange persa avança. Você vê o horizonte se transformar em uma muralha viva de lanças, sariças de 6 metros reluzindo sob o sol. O impacto visual é esmagador. Uma floresta de ferro que parece impossível de atravessar. Os soldados batem lanças contra escudos. O som é como trovões repetidos. E por um instante, você quase acredita que nada poderá deter aquela parede humana. Roma, porém, não luta em linhas rígidas. Você observa os legionários avançarem em formação flexível, escudos largos e gládios curtos, prontos para atacar não a muralha de frente, mas as suas bordas. A estratégia de Cipião é clara. Não enfrentar a falange como ela deseja, mas quebrá-la em ângulos, desestabilizar sua perfeição. O choque é brutal, mas a rigidez persa começa a se transformar em fraqueza. À sua esquerda, Antíoco lidera pessoalmente uma carga de cavalaria. O chão treme sob cascos pesados, lanças avançam como tempestade. Por um instante, os romanos cedem, empurrados pela força esmagadora. Você quase sente o sopro dos cavalos, o cheiro de suor e ferro. Antíoco sorri, acreditando que a vitória está em suas mãos, mas seu impulso é sua ruína. Ao avançar demais, afasta-se do centro, deixando sua falange isolada. Roma percebe a falha. Cipião ordena a manobra decisiva. A infantaria romana envolve as laterais expostas e a falange, incapaz de girar com rapidez, começa a ser atacada pelos flancos. As longas sariças, letais de frente, tornam-se inúteis no combate corpo a corpo. Você vê legionários se esgueirando entre as lanças, enfiando gládios curtos nas brechas, derrubando homens que antes pareciam invencíveis. O campo se transforma em caos. A poeira sobe como um nevoeiro, escondendo gritos e sangue. Você quase sente o gosto metálico do ar, misturado ao cheiro de pólvora improvisada das flechas incendiárias que ainda queimam. Homens caem em todos os lados, alguns esmagados por cavalos em pânico, outros atravessados pelas lanças inimigas. O massacre começa a tomar forma. No centro da falange, a disciplina se desfaz. Os gritos de comando não chegam às últimas fileiras. O barulho é ensurdecedor, a comunicação impossível. Você vê soldados hesitarem, alguns recuarem, outros tentarem avançar sem coordenação. A muralha de ferro racha e por cada fissura entra um golpe romano. As perdas se multiplicam. Você observa os aliados orientais, guerreiros da Anatólia, da Síria, da Pérsia, começarem a fugir. Sem laços de lealdade verdadeira, abandonam o campo ao verem o colosso desmoronar. A grandiosidade de Antíoco se dissolve em pó. No flanco direito, Antíoco ainda tenta resistir. Ele grita ordens, ergue sua espada, avança contra as linhas romanas. Mas sua carga é um lampejo isolado em um mar de caos. Seus soldados caem, sua cavalaria se dispersa, e quando ele olha para trás, percebe que seu centro já não existe. Você caminha por entre a poeira e vê o que antes era um exército colossal, transformar-se em uma multidão desordenada. Os elefantes mortos jazem no chão como montanhas caídas. Cavaleiros sem montaria correm em desespero. A falange, outrora orgulho da tradição macedônica, jaz em pedaços, quebrada pela mobilidade romana. Roma avança como uma máquina precisa,
Cada legionário sabe seu papel, cada manobra é coordenada. A disciplina romana mostra sua diferença. Não é o número que decide a batalha, é a coesão, é a liderança, é a experiência de séculos de guerras contra inimigos que pareciam invencíveis. Em poucas horas, o que começou como uma exibição de força se transforma em catástrofe. Mais de 300.000 homens, reunidos em nome da glória oriental, tornam-se estatística sombria. Você vê o chão da planície tingido de vermelho, corpos empilhados, armas quebradas, gritos que já não pedem vitória, mas piedade. A poeira baixa e o silêncio que se segue é sepulcral. Antíoco foge com o que resta de honra, deixando para trás não apenas seus soldados, mas o próprio sonho de restaurar o império de Alexandre. O massacre de Magnésia não é apenas uma derrota, é uma aniquilação. E você entende que Roma, naquele dia, não venceu apenas uma batalha. Roma redefiniu o equilíbrio de poder do mundo antigo. O Oriente, com sua pompa e vastidão, foi humilhado por uma república que aprendia a cada guerra como conquistar não apenas terras, mas civilizações inteiras. O silêncio que cobre as planícies de Magnésia é quase insuportável. Você caminha entre corpos, o chão ainda quente de sangue. Os corvos circulam no céu, descendo em grupos para se banquetear. O cheiro de ferro, suor e morte impregna o ar. O que deveria ser glória tornou-se catástrofe. Não é apenas uma derrota. É a prova cruel de que 300.000 homens podem tombar em um único dia pela arrogância de poucos. Você observa os sobreviventes do exército de Antíoco, dispersos, desorientados, muitos jogando armas ao chão. Alguns choram, outros rezam, outros simplesmente caminham sem destino, como se já não houvesse lar para onde voltar. Os elefantes mortos jazem como montanhas maciças. Os cavalos feridos agonizam no campo. O exército que marchou como um colosso agora é apenas poeira e lembrança. Roma vitoriosa não celebra com júbilo, mas com frieza. Cipião observa o campo com olhos de quem sabia, desde o início, que números não vencem guerras. Disciplina e estratégia, sim. Para ele, aquela não é apenas uma batalha vencida. É uma mensagem, uma lição escrita com sangue para todo o Oriente. Você segue os mensageiros romanos que atravessam as fileiras para levar a notícia ao Senado. Em Roma, a vitória ecoará como confirmação. Não há rival à altura. O massacre de Magnésia não será lembrado apenas como triunfo. Será lembrado como o momento em que o Mediterrâneo se curvou de vez à República Romana. E então vêm as consequências. O Tratado de Apameia, imposto por Roma, arranca do Império Seleucida mais do que territórios. Arranca sua dignidade. Você lê as cláusulas. A perda de todas as terras a oeste do rio Tauro, uma indenização gigantesca em prata, a entrega de reféns, incluindo o próprio filho de Antíoco. Não é apenas submissão, é humilhação. O Oriente helenístico sente o golpe como uma ferida que não cicatriza. Os aliados que antes seguiam Antíoco o abandonam. As províncias se fragmentam. Os generais já não obedecem com fé, mas por medo. Você percebe, o massacre não matou apenas homens, matou a própria ideia de um império oriental capaz de desafiar Roma. No Ocidente, Roma cresce com a vitória. Os senadores erguem estátuas, a população celebra, mas você sente que Roma também aprendeu algo perigoso, que sua força não está apenas no gládio, mas na política do medo. Magnésia ensinou aos inimigos que resistir não era apenas derrota, era aniquilação. Você se aproxima de Antíoco. Humilhado, derrotado, ele ainda tenta salvar o que resta, mas seus olhos já não têm o brilho de O Grande. O título que um dia carregou agora soa como ironia. Sua figura, que sonhava restaurar Alexandre, termina marcada não por glória,
mas pelo massacre que inaugurou o declínio de seu império. E enquanto você contempla as ruínas da campanha oriental, sente a sombra do futuro, porque Magnésia não foi apenas uma batalha, foi um divisor de águas. Foi o momento em que o Oriente cedeu e o Ocidente avançou sem retorno. Foi o fim de uma era e o nascimento de outra. Séculos depois, as academias militares ainda estudariam aquela planície. Os erros de Antíoco, confiar em números, ignorar a disciplina, acreditar em força bruta. Os acertos de Roma, mobilidade, coesão, estratégia. Você entende que Magnésia não é apenas história, mas lição. Lição que atravessou gerações, lembrando que guerras não são vencidas por espetáculo, mas por cálculo. E a lição é amarga. Você olha para os mortos e se pergunta: quantos daqueles homens sabiam por que lutavam? Quantos marcharam para Magnésia apenas por ordem de seus reis? Quantos morreram sem sequer entender o sonho imperial que os engoliu? No fim, o massacre não fala de glória, mas do preço da ambição. A poeira assenta. A planície volta ao silêncio. Você caminha entre lanças quebradas e capacetes amassados, ouvindo apenas o vento. E nesse vento, uma frase parece se repetir: números não salvam impérios. Orgulho não salva reis. Só a disciplina resiste. Roma parte vitoriosa, mas o sangue de Magnésia nunca se apagará. O massacre permanece como cicatriz no mapa da história, lembrando que até mesmo 300.000 homens podem se perder em um único dia. Não pela espada apenas, mas pela cegueira de seus líderes. E você entende, por fim, que Magnésia não é apenas sobre o passado, é sobre o presente, sobre como impérios acreditam ser eternos, invencíveis, imortais. Mas basta um erro, uma arrogância, um inimigo subestimado, e toda uma civilização pode ruir em horas. O sol se põe sobre o campo de corpos e você fecha os olhos, porque no fundo a voz da história sussurra sempre a mesma verdade: nenhum império é eterno, e toda glória pode terminar em silêncio.